Graça e paz, Aliança Jovem. Glória a Deus. Let it flow. Vire para a pessoa que está do seu lado aí. Dá um sorriso de crente aí para ela agora. Deus tem algo para nós essa noite. Amém? Vire para a pessoa que está do seu lado. Fale para ela que bom que você veio. Vai, se tem intimidade, fale com ela aí. Você está no melhor lugar. Eu sei que muitos estão com saudades dos nossos pastores, Joanes e Carol. Eu acredito, eu tenho quase certeza que eles devem estar acompanhando agora. E para nós sempre é um motivo de muita alegria poder estar aqui. Mais do que um desafio, é sempre um motivo de muita alegria a gente poder estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor quer transferir para nós nessa noite. Amém? Como Joaquim me apresentou, eu sou o pastor Leandro, sou um dos pastores aqui da igreja, acho que sou um dos mais novos, junto com a minha esposa. E nós estamos à frente do Ministério da Consolidação, que envolve a recepção da igreja nos 3 cultos no domingo. E se você está aqui e você já está numa célula e você quer servir em algum ministério da igreja, no final do culto você nos procure. Amém? Se você está aqui também e você ainda não está inserido em nenhuma célula da igreja, você também no final do culto você nos procure, que nós vamos encontrar uma célula para vocês. Amém? Não fique desconectado daquilo que Deus está fazendo também nas nossas células. Quem nos visita nessa noite? Tem algum visitante nessa noite? Amém. Levante uma das suas mãos aí. Seja bem-vinda, seja bem-vindos em nome de Jesus. E o que eu queria falar com a igreja, com a Aliança Jovem essa noite, foi algo que o Senhor falou comigo. Hoje, esse final de semana está acontecendo o encontro, de jovens e de moças, de adolescentes da igreja, e muitas das jovens da igreja estão servindo o encontro nesse final de semana. Que Deus possa também estar abençoando lá na chácara tudo que for acontecer. Amém? De todas as mulheres, todas as jovens que estão ali naquele lugar. E o que eu queria falar com vocês, Aliança Jovem, nessa noite, nesse último final de semana também, nós tivemos o encontro de rapazes e adolescentes. A gente estava lá também servindo, tem alguns homens que estavam lá também, adolescentes, servindo lá na chácara. E o Senhor, Ele me fez eu presenciar algo muito especial sobre a vida de um rapaz. Essas lâmpadas aqui fez eu presenciar, não só eu, mas vários homens que estavam lá naquele lugar servindo e adolescentes. O Senhor, Ele me fez presenciar algo muito especial. Eu não vou contar assim os detalhes, mas foi algo que me marcou. O Espírito Santo, ele me mostrou algo, Ele me revelou algo ali naquele final de semana. E vocês são privilegiados, porque eu vou estar falando hoje para vocês de algo que o Senhor me falou nesse encontro. E por isso você não está aqui por acaso. E naquele exato momento, quando o Senhor, Ele me fez eu presenciar, Deus ali curando, a vida de um rapaz, que estava com muita mágoa, muita ira dentro do seu coração. Eu vi quanto o Espírito Santo de Deus, ele é comportado, Ele não vai invadir se você não permitir. E aquilo me marcou, e naquele exato momento, o Espírito Santo, ele me mostrou que se nós estivermos abertos e sensíveis para ouvir as suas instruções, as instruções dele, ele vai se movimentar através de nós.
Se nós estivermos abertos e sensíveis para ouvir as instruções dele, ele vai se movimentar através de mim e através de você. Não é pela nossa força, Aliança Jovem. Não é pelas nossas habilidades, não é pelo nosso conhecimento teológico, e eu não sou contra quem estuda, eu sou um estudioso também, desde quando eu iniciei a minha faculdade, até hoje, na minha profissão, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, mas naquilo que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Ele quer se movimentar nesse tempo, nesse exato momento, não vai ser pela nossa força, não é pelas nossas habilidades e não é pelo nosso conhecimento teológico. É simplesmente se nós estivermos abertos e sensíveis para ouvir as instruções dele, ele vai se movimentar através de mim, de você. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. Deus está se movimentando, Aliança Jovem. Deus está se movimentando. Deus está se movimentando e Ele está procurando pessoas que estejam abertas e sensíveis para receber as instruções dEle nesse tempo. E quando eu estava lá na chácara, eu tirei um momento a sós para orar, para meditar, para pedir, a Deus ali que o Senhor fizesse aquilo que Ele queria fazer naquele encontro. E eu estava de frente pro lago, lá da chácara. É um lago ou é um rio? Lá embaixo tem uma cachoeira, né? É um lago, né? Ou é um rio? Eu sei que eu estava de frente. Eu comecei a orar sozinho. E naquele exato momento, quando eu estava ali orando, o Senhor me disse, o Senhor me falou algo. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa noite. Naquele exato momento que eu estava no meu momento ali de oração, o Senhor me disse: Leandro, meu filho, eu estou movimentando as águas. Eu estou movimentando as águas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu saí dali meio assustado, o encontro acontecendo, e aquela frase: Leandro, eu estou movimentando as águas. E naquele exato momento começaram a vir muitos textos das Escrituras sobre a minha mente. E eu fiquei imaginando, sobre esse movimento das águas que o Senhor estava me falando. E quando eu estava olhando para aquele lago, se a gente for olhar para um rio ele tem um caminho para ele percorrer. Ele precisa percorrer para que ele chegue em alguns lugares. Ele vai no caminho, nesse trajeto, ele vai encontrar outros lugares vão ser abastecidos por esse rio, outros lugares vão ser conectados por conta desse rio, porque ele está em movimento, ele está se movimentando. É diferente de um lago. Um lago, a água é parada. Um lago, ele só se movimenta se a gente mexer nele, se a gente jogar algo nele, se a gente entrar dentro dele. E o Senhor me levou a vários textos e eu queria falar com vocês sobre isso. O primeiro texto que Ele me revelou foi João capítulo 7, verso 38. João capítulo 7 diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em outras traduções diz: do seu interior correrão rios de água viva. Eu quero ficar com essa fluir. E aqui fazendo um pouco uma analogia à mensagem que Deus deu para os nossos pastores sobre a onda, que nós precisamos surfar essa onda, nós precisamos estar atentos a essa onda que Deus está fazendo, está se movimentando nesse tempo. Mas eu quero falar sobre esse rio, que
ele precisa fluir do seu interior, ele precisa ser jogado para fora, de dentro de cada um de vocês. A Bíblia fala que existe uma expectativa para a manifestação dos filhos de Deus. E o Senhor, Ele quer se movimentar através de mim, através de você. Existe um rio que Ele precisa fluir de dentro de cada um de vocês. Quantos podem dizer amém? Existe algo que Deus colocou dentro de cada um de vocês, que precisa fluir, cada um de vocês, porque se você fluir nesse rio que o Senhor quer movimentar nesse tempo, esse rio ele vai percorrer um caminho, ele vai te conectar com outras pessoas, ele vai te conectar com outras cidades, e você vai, nesse rio ele vai encontrar um caminho, e é nesse caminho que você vai encontrar o seu destino. É o movimento das águas. Deus está movimentando as águas. Deus está movimentando as águas. E quando essa frase ela ficou na minha mente, eu comecei a me lembrar dos meus amigos, o pastor Márcio, a pastora Samara. Deus está movimentando as coisas. O rio que corre dentro do pastor Márcio e da pastora Samara, eles colocaram para fora, eles estão fluindo, e esse rio, ele abriu um caminho, e esse caminho começou a ser percorrido, e conectou eles com outras pessoas, com outras cidades, e com outras nações, e agora eles estão indo para o seu destino, o centro da vontade de Deus. Esse rio que o Senhor está falando, ele precisa fluir. Cada um de nós precisamos fluir, queridos. Deus colocou algo muito especial dentro de cada um de vocês. Como nós cantamos aqui, nós precisamos nos tomar posse desse sacrifício de Jesus na cruz. Ele está com uma expectativa tremenda, aguardando a manifestação de cada um de nós, para que esse rio ele possa fluir. Mas vocês sabem qual é o nosso maior problema? É que nós só queremos fluir quando nós estamos aqui dentro da igreja. Nós só queremos pular quando nós estamos dentro da igreja. Nós só queremos fluir, nós só queremos colocar para fora esse rio só quando nós estamos aqui dentro. E o Senhor, Ele está movimentando as coisas nesse exato momento. E Ele quer que esse rio que flui do seu interior, Ele quer movimentar você em todas as esferas da sociedade. Eu não sou contra aquelas pessoas que entregam sua vida para Jesus e elas já querem largar tudo. Mas se ela tiver um direcionamento de Deus claro, mas o que o Senhor está aguardando da sua igreja, dos seus filhos, para esse tempo, é que Ele quer movimentar, Ele quer colocar a gente em lugares. Você precisa fluir esse rio de dentro de você, seja na sua faculdade, seja na sua empresa, no local onde você trabalha. O Senhor quer usar você nesses lugares, porque lá pessoas precisam que esse rio que flui de dentro de você, essas pessoas precisam beber de você nesses lugares. Existe um rio que flui de dentro do seu interior. Não retenha esse rio. Não paralise, não coloque entulhos para que esse rio de Deus que Ele colocou dentro de você, você precisa colocar para fora. Porque o Senhor, Ele está movimentando as águas. Ele está movimentando as águas. Nós precisamos estar atentos. Ele está movimentando as águas. Ele quer movimentar você. Ele quer te movimentar nesse lugar onde você está. Ele quer que esse rio que flui de dentro de você, não é só apenas quando você adora, não é só apenas quando você canta uma canção, mas é nas suas atitudes, na sua vida. Essa semana, ontem, uma pessoa passou uma mensagem no meu celular, minha esposa ouviu a mensagem,
E é uma pessoa que a gente está acompanhando com alguns problemas. E ela, no finalzinho da mensagem, ela agradeceu pela minha vida, a vida da minha esposa, e falando: olha, eu estou acompanhando vocês pelas redes sociais. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu nem apareço muito nas redes sociais, mas as pessoas, elas estão bebendo da nossa vida sem a gente ver. Elas estão olhando para a gente, elas querem beber. Existe um rio de Deus dentro de você. As pessoas precisam beber desse rio. Outra vez foi um discípulo meu, ele contando que ele foi pregar em outra cidade, e ele topou outro amigo dele naquele lugar, e ele começou a falar: olha, eu estou caminhando agora com o pastor Leandro. Eu, rapaz, aquele cara, uma vez eu fui viajar com o pastor Joanes, eu fui ser o Uber dele, né? A gente foi para Palmas, e a gente pegou um rapaz lá em Araguaína, e de Araguaína eu dirigindo, o pastor Joanes do lado e ele atrás. Aí a gente começou a falar da nossa vida, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo. E aquele rapaz, ele foi ouvindo as histórias. E nesse dia, com esse discípulo meu, ele contando: rapaz, tu está com ele? Poxa, eu tive pouco tempo de Araguaína para Palmas, mas foi o suficiente para mim ter aquele rapaz como um exemplo na minha vida. Ele bebeu naquele lugar. As pessoas estão sedentas. Deus está se movimentando, Aliança Jovem. E esse rio não pode ficar preso. Esse rio, ele precisa percorrer um caminho, porque é nesse caminho que ele vai te conectar com outros lugares. Ele vai fazer com que você encontre o seu destino. Aleluia. Salmos 46, 4, 5. Foi outro texto que o Senhor foi colocando no meu coração. E a Bíblia fala lá em Salmos 46, do 4 ao 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde o raiar da alva. Há um rio de Deus correndo. Mas você pode falar: pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe quais são os meus problemas, você não sabe o que eu estou passando dentro de casa, você não sabe da minha situação. Mas eu quero garantir para você essa noite que se você fluir esse rio de Deus, Deus vai andar com você, a alegria do Senhor vai acompanhar você. Ele vai te dar o escape, Ele vai te ajudar a solucionar os problemas, Ele vai estar com você. Esse rio de Deus é para que a gente chegue nos ambientes, e os ambientes, eles não podem transformar a nossa vida, mas o rio de Deus que nós carregamos é que nós vamos colocar ele para fora, e ele vai mudar os ambientes. Deus está movimentando as águas. Deus está movimentando as águas. E Ele conta comigo e conta com você. Ele vai te ajudar. Não existe nada impossível para o Senhor. Tudo que eu vou falar, tudo que eu já falei, tudo que eu estou falando para você nessa noite, foi uma revelação de Deus para esse exato momento. Para a minha vida e para a sua vida. Eu pedi isso para Deus naquele lugar, naquela chácara. Uma das orações que eu mais tenho feito, Aliança Jovem: Senhor, não permita que eu perca a sensibilidade de ouvir a Tua voz e ser conduzido pelo Teu Espírito. Um homem que não é conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus, ele vai estar fadado ao fracasso. Por isso que o Senhor, Ele quer movimentar, Ele está se movimentando, e Ele quer movimentar você, jovem. A gente já ouviu muito falar, né,
Ninguém pode viver do passado. É verdade. Ninguém pode viver do passado. Mas tem coisas que aconteceram no nosso passado, que Deus agiu em nossas vidas, que o Senhor, Ele quer relembrar o que Deus fez, é gerar esperança no que Ele vai fazer ainda. Tudo aquilo que Deus fez, desde o dia que você decidiu por Deus, isso tem que te trazer esperança, para que você tenha essa esperança daquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Ele está movimentando as águas. Ele está movimentando as águas. Não tem nada impossível para o Senhor. Não tem problema que o Senhor não possa resolver. Deus tem poder e autoridade para nos ajudar a sair de qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele vai nos dar a solução. Ele só pede uma coisa para nós. Aliança Jovem, não retenha esse rio. Nos 2 últimos finais de semana, Deus abençoou a Aliança Jovem. A Luana estava aqui. No final de semana passado, a Kelly estava aqui. Nos próximos finais de semana, os nossos pastores vão estar aqui. Nós vamos estar bebendo desse rio. Mas a pergunta que o Senhor quer fazer para nós essa noite: não retenha esse rio. Não retenha esse rio. Flua. Você precisa fluir nesse rio de Deus. É interessante que se a gente, as pessoas que já foram para a praia, ficaram ali para banhar no mar, acho que o Joaquim ainda não foi, né? Mas em nome de Jesus você vai para a praia de Camboriú, de Fortaleza, as melhores praias, Porto de Galinhas. E quando a gente está, ali de frente para o mar, quando a gente entra ali um pouco, aquela maré, a maré forte, ela vem. Se a gente não estiver atento, ela puxa a gente para dentro. E se nós não estivermos com a força ali nas pernas, ela nos empurra para fora dela. O Senhor quer nos movimentar, Ele quer que a gente entre para dentro, Ele quer nos impulsionar para algo mais profundo. Ele quer que a gente entre em níveis agora mais alto. Não fique de fora, porque Ele está movimentando as águas. Nós temos que parar de pensar nas coisas do passado e buscar as instruções de Deus para as coisas daqui para frente. Nós temos que parar. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nossa, aquela canção, ela me marcou. Eu adorava era tão lindo o primeiro amor. Mas o Senhor quer revelar algo novo. Deus, Ele não muda, mas Ele se movimenta. E o Senhor, Ele está chamando, Ele está convidando, Ele está nos impulsionando, a Aliança Jovem. Ele quer movimentar cada um de nós em todas as esferas. Deus quer nos usar em todas as esferas. A Aliança Jovem é triste. Eu na minha profissão, muitas pessoas chegam para mim. Eu não sei até quando eu vou estar nessa minha profissão. Pastor Márcio disse que eu sou o próximo. Eu, moço, vai logo tu. Me deixa eu quietinho aqui. Mas muitas pessoas chegam para mim falando, rapaz, fulano pegou minhas coisas e não sumiu com os meus documentos. Não tratam com transparência, não tratam com a verdade. E quando eu observo isso, quando eu estou presenciando isso, isso me dá mais força e coragem para me atuar ainda mais na minha área. Porque eu sei que o rio de Deus, ele está fluindo também na minha profissão. Quando eu estou atendendo o cliente, no finalzinho eu pergunto: você crê que Deus pode abençoar o seu processo? Eu creio. Ali é só uma abertura para mim entrar de carrinho. Deus está movimentando as águas. Deus está movimentando as águas.
João capítulo 4, verso 14. É um texto bastante conhecido, que fala da mulher samaritana. Deus me trouxe à mente também a vida dessa mulher. Era uma mulher que ia buscar água todos os dias praticamente no poço de Jacó. Ela ia meio-dia, 1h da tarde, porque era uma mulher ferida, era uma mulher amargurada, era uma mulher que teve vários problemas nos seus relacionamentos. Mas a Bíblia fala que essa mulher, ela ia pegar essa água e Jesus, ele estava indo em direção a uma cidade. E no capítulo 4, bem no comecinho, a Bíblia fala, era necessário que Jesus passasse naquele lugar. Jesus, ele mudou a rota e foi de encontro àquela mulher. E lá teve aquele diálogo, onde Jesus olhou para ela, viu as dificuldades dela, confrontou ela e ela respondeu de forma transparente. Mas o Senhor falou para ela: minha filha, se você continuar bebendo dessa água, você ainda vai ter sede. Você ainda vai estar vazia. Essa água, ela não vai resolver os teus problemas. Essa água não vai te trazer a solução que você tanto espera. O próprio Jesus, o Deus encarnado na terra, ele oferece uma água para aquela mulher. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Você nunca mais terá sede. E o mais incrível da história dessa mulher samaritana é que quando ela bebe, ela experimenta dessa água que Jesus entrega para ela naquele exato momento. Aquela mulher, ela se levanta e ela começa a fluir o rio de Deus, que Deus derramou dentro dela, e ela corre para a cidade, e ela vai percorrendo o caminho, e naquele lugar as pessoas começam a ver ela. E o que foi que aconteceu contigo? Algo mudou. Eu encontrei com um homem que mudou a minha vida. Ele me deu algo que mudou a minha vida. Ele me deu algo que mudou a minha vida. Em 2009 eu experimentei dessa água. Em julho de 2009, num domingo à noite, eu experimentei dessa água. E de lá para cá, Aliança Jovem, eu tenho pedido a Deus que eu quero fluir nesse rio. Eu quero fluir nesse rio. De lá para cá, Aliança Jovem, eu nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Deus nunca usará um indivíduo, Deus nunca vai tocar em você para ficar só em você. Deus nunca vai tocar numa pessoa para ficar apenas numa pessoa. O propósito de Deus é tocar em você, para você tocar em outras pessoas. Esse rio de Deus que tem que fluir de dentro de você, ele precisa tocar as outras pessoas, porque o propósito de Deus é coletivo. É coletivo. O Senhor está movimentando as águas. As palavras de Jesus nunca foram para alimentar a nossa carne, sempre foi para vivificar o nosso espírito. Tem pessoas, Imperatriz, que o espírito está morto, só um boneco de barro andando na cidade, precisando dessa água. Precisando que cada um de nós, aonde nós estivermos, esse rio precisa tocar essas pessoas. As palavras de Jesus, elas nunca foram para alimentar a nossa carne, sempre foi para vivificar o nosso espírito.
Tem pessoas que eu vejo que elas querem concorrer com o mundo, e eu quero dizer para você, nessa noite, nós não devemos concorrer com o mundo nas áreas em que ele é muito mais competente, ou até melhor do que nós. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Deus, Ele quer trazer um entendimento novo. Aquele capítulo 12 de Romanos nunca ficou tão claro que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias. Mas existe uma coisa que o mundo nada pode competir. É com a presença de Deus. O mundo não pode competir com a presença de Deus, com uma pessoa que Deus encheu ela desse rio. O mundo não pode competir. O mundo jamais irá competir. Em Mateus 14, a partir do verso 27, a Bíblia fala da história. Jesus, naquele momento que ele estava com os discípulos, Jesus, ele andou sobre as águas. E essa história, ela é tão incrível que eu fiquei me perguntando depois. Jesus já estava com os discípulos e ele chama alguns, e alguns que ele chama, Pedro estava no meio, para que eles entrassem dentro do barco e fossem até uma cidade que ele estava direcionando. Quem era Pedro, irmãos? Pedro era um pescador. Pedro era aquele cara que as suas habilidades, ele sabia a hora de pescar, ele sabia manusear a rede, ele sabia o lugar onde ele tinha que ir pescar. Mas um dia ele se encontrou com Jesus, e Jesus chamou ele: vamos, Pedro, que agora tu não vai mais ser um pescador de peixes, tu vai ser um pescador de homens. E o mais incrível que os discípulos, eles presenciaram muitos milagres, muitas coisas que Jesus fez, mas naquela noite, Jesus mandou os discípulos entrar no barco. O barco é um lugar confortável. O barco que Jesus mandou os discípulos entrarem era um lugar confortável. E quando eles começam a ir em direção àquele lugar que Jesus estava mandando eles irem, de repente Jesus aparece andando sobre as águas. O barco, os discípulos começam a olhar e acham que é um fantasma. Eles ficam com medo. Eles não querem sair de dentro do barco, eles estão com medo. Mas Pedro, ele começa a ver que era o rabi, que era o mestre, que estava andando sobre as águas. Talvez muitos de nós estamos acomodados nesse lugar onde nós estamos hoje agora. Está cômodo estar nesse lugar. Ninguém manda em mim, eu estou liderando a minha célula do jeito que eu quero. Eu estou lá no meu trabalho fazendo o que eu quero, eu estou na minha casa, eu não quero evangelizar, eu não quero fazer nada. Está cômodo. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, que teve um cara que estava dentro desse barco. E ele sabia que ele podia ir mais além. Pedro foi aquele cara mais ousado que Jesus muitas vezes teve que controlar as emoções de Pedro. Mas Pedro, quando ele reconhece que naquele lugar era Jesus andando sobre as águas, ele pergunta para Jesus: Senhor, eu posso ir até onde o Senhor está? E Jesus respondeu para ele: você pode vir, Pedro. E Pedro, naquele exato momento, ele começa
a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. Ele sai de um local de cômodo, que ele estava muito acomodado, e ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a andar sobre as águas. E no final do trajeto, Jesus está lá esperando por ele. Só que no meio do percurso, Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar. E isso tudo que eu falei para vocês nessa noite, esse movimento das águas, muitas vezes nós queremos e nós vamos porque nós queremos mais de Deus. Só que nesse percurso, possa ser que a gente enfraqueça, possa ser que a gente caia, possa ser que algo nos segure nesse percurso. Possa ser que você possa afundar. Eu não sei como é que está a sua vida nesses dias. Eu não sei como é que está o teu coração nesses dias. Você vem para a igreja, você busca Jesus, e possa ser que você tenha passado por alguns problemas durante esses dias, nesses meses. Possa ser que você esteja vazio. Você olha para um lado e olha para o outro, você não vê saída para você. Possa ser que você esteja afundando agora. Mas eu quero dizer para você, Pedro, quando ele começou a afundar, ele gritou por Jesus. Jesus estava lá com ele. E Jesus deu a mão para ele e levantou ele de volta para que ele continuasse andando sobre as águas. Continuasse andando sobre as águas. Não importa o problema que você está passando, eu quero dizer para você que o Senhor está estendendo a mão para você nessa noite. Ele vai puxar você desse lugar que você está. Você crê nisso? Não importa o que você está passando, não importa, você já decidiu por Jesus, Ele quer te movimentar, Ele quer te levar para um estágio maior. Mas possa ser que você esteja fraco, a sua fé esteja enfraquecida, você esteja vazio. E o Senhor te trouxe a esse lugar, essa noite, porque Ele quer te encher desse rio. É um rio que vai marcar outras pessoas. Esse rio não vai parar só em você. Eu preciso me movimentar mais, João Vitor, nas redes sociais, João Pedro. A pessoa estava olhando, ou estou acompanhando você, as pessoas estão nos vigiando 24 horas, Renan. Mas mais do que eu me movimentar nas redes sociais, eu preciso todos os dias me encher desse rio, mas que esse rio que eu estou me enchendo, eu não posso reter ele, porque outras pessoas dependem de mim, outras pessoas dependem de cada um de vocês. Na sua casa, a sua família, possa ser que só tenha você. A solução que Deus encontrou na sua família, dentro da sua casa, para quebrar uma maldição hereditária, talvez seja você, é você. E é por isso que Ele te trouxe aqui essa noite, nesse lugar, porque Ele quer te encher dessa água viva, essa água que vai modificar os ambientes, essa água que vai levar alegria, essa água que vai fazer a diferença, essa água que tem mudado tantas vidas. O nosso pastor Raimundo Nonato, ele sempre fala, quando Deus ele quer mudar a vida de um homem e de uma mulher, Deus leva eles a um lugar. E o Senhor te trouxe essa noite a esse lugar, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe o quanto tu tem dele aí dentro. Aqueles que já têm, o Senhor quer encher mais. Aqueles que estão vazios,
o Senhor quer te encher nessa noite. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento.